Direto da redação. Editorial Estadão. A uma plateia de empresários, Michel Temer queixou-se da falta de solidez das instituições, dizendo que elas se abalam diante do que ele chamou de qualquer fatozinho. Mas seria mais preciso reconhecer que qualquer fatozinho abala o governo. A fragilidade não é das instituições, mas do grupo de colaboradores do presidente. O afastamento de Dilma Rousseff exigiu que Michel Temer formasse um governo às pressas. E nem todos os disponíveis tinham currículos, alguns tinham prontuários. Agora, transcorridos mais de 6 meses, houve tempo suficiente para o presidente perceber a existência de quadros de boa qualificação técnica e ética. E principalmente houve tempo para Temer comprovar que o grupo inicial de colaboradores está muito aquém das expectativas da nação na competência e na retidão. Se o presidente não modificar a composição da equipe, corre o sério risco de ficar isolado após a polícia, o Ministério Público e a magistratura fazerem seus serviços. Temer montou uma equipe econômica qualificada. Agora, precisa repensar o grupo de colaboradores mais próximos. Sua biografia agradecerá. E é isso que a nação exige. Esta é a opinião do Estadão. Diário da Política. 5h07. Do meu lado, para a gente falar de política, Roberto Godoy. Tudo bem, Godoy? Boa tarde. Boa tarde, Saqueto. Boa tarde, ouvintes. E olha, hoje a gente no Diário da Política vai tratar aqui de um tema, claro, né, que está irritando boa parte, se não a totalidade dos brasileiros, que é esse pacote anticorrupção aprovado na Câmara. Mas hoje temos um convidado aqui, Godoy, para a gente falar e repercutir esse assunto. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Doutor José Robalinho Cavalcante, como vai? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do Estadão, do Rádio Estadão. Estou às suas ordens. Bom, a gente já viu, né, Godoy, que teve aí uma passa-moleque, não tem outra expressão, né? Passa-moleque. Foi um passa-moleque, uma ofensa, eu considero como uma ofensa pessoal. Quer dizer, se esse parlamento já não me representava, agora eu quero repudiá-lo profundamente, totalmente, por todos os motivos, inclusive por um que me parece de uma boçalidade terrível, que foi o seguinte: ontem o país chocado com a tragédia lá da Chape, do acidente, a sensação que as ruas tinham, você passava em qualquer lugar, a sensação era de que cada um dos cidadãos havia perdido alguém da família, né? E aí, enquanto está todo mundo chocado com aquele luto, o impacto, aquela coisa toda, a sensação que ficou é a seguinte: é como se aquele pessoal dissesse, olha, vamos aproveitar a chance que agora é o momento, ninguém está prestando atenção. Espera um pouquinho, não é assim que funciona, né, doutor? Eu acho que a Câmara dos Deputados poderia sim ter agido de outra forma. Na democracia, nós todos temos que respeitar a soberania do parlamento e respeitamos. Mas isso não significa, e você está certíssimo, que nós todos como cidadãos não podemos ou devamos criticar e cobrar dos parlamentares que são nossos representantes quando tomam determinadas atitudes. A sessão de ontem foi uma sessão, quem assistiu à sessão viu que, para além do que você falou, uma sessão feita de madrugada, num dia em que o país inteiro estava triste, que não estava prestando atenção no que estava acontecendo no Congresso, foi uma sessão onde os debates foram superficiais e de um nível de agressividade que poucas vezes eu vi no Congresso Nacional. O relator da matéria, um deputado designado por eles mesmos, que teve seu relatório aprovado por unanimidade, o deputado Onix Lorenzoni, foi atacado como poucas vezes eu vi qualquer parlamentar ser atacado no Congresso, de maneira agressiva. O Ministério Público foi várias vezes atacado também, mostrando que havia ali uma intenção, ou pelo menos um clima muito claro, infelizmente, de retaliação. E foi o que acabou acontecendo. O projeto, eu só faço esse reparo à chamada de vocês, que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. O projeto, na verdade, ele não foi aprovado. Ele foi, na essência, rejeitado. Foram aprovados duas apenas das medidas mais importantes, enquanto todas as outras foram rejeitadas. O que sobrou, ainda que seja positivo, das medidas originais, não dá para ser chamado de pacote anticorrupção.
E a isso eles acrescentaram aquelas duas medidas, principalmente uma medida atécnica, escrita de última hora, que visa abrir a possibilidade de vingança privada com processos privados contra juízes e promotores. Ou seja, um total desestímulo a quem está investigando, o oposto do que se esperava com esse pacote, que seria combater a corrupção. É combater quem combate a corrupção. Doutor José Robalinho Cavalcante, seria exagerado dizer que é quase um convite ao crime? Esse tipo de pacote aprovado? É, no mínimo, uma facilitação, fato né? O fato, eu não chamaria de convite ao crime, mas eu posso dizer certamente que é um estímulo à impunidade. O que esse pacote de 10 medidas buscavam eram argumentos, alterações legislativas, umas questões técnicas que eram importantes para diminuir a impunidade no Brasil. O Brasil tem um sistema jurídico que, sabidamente, pelos padrões internacionais, favorece a impunidade por processos longos, por dificuldade de se levar o processo, por excesso de recursos, por falta de elementos para se conseguir de volta os recursos de quem os tirou do setor público. Tudo isso foi afastado sem qualquer justificativa razoável de dentro do projeto e, no lugar, colocaram uma medida mal escrita, inconstitucional, atécnica, que busca como único objetivo abrir a possibilidade de que existam processos privados contra promotores e juízes, que já respondem em todas as esferas, civil, administrativa, criminal, como qualquer outro funcionário público, porque criaram também uma falácia, com todo respeito, é uma falácia, de dizer que promotores e juízes não respondem por nada. Respondem sim. Tem uma série de processos para se provar isso. E, portanto, é tudo para favorecer a impunidade, para estimular que não haja investigações, que as pessoas não partam, quer dizer, os agentes do Estado não cumprem sua missão. Não vão ser bem-sucedidos, nós vamos continuar cumprindo nossa missão, mas não há nenhuma dúvida que há um desestímulo grave quando a população esperava exatamente o contrário. Pois é, a sensação que me passou, doutor Robalinho, é que, por exemplo, alguém do MP vai pensar 10 vezes antes de iniciar, antes de tomar qualquer providência, porque eu acho que, não sei se eu estou tendo uma visão tecnicamente equivocada, mas me parece que no momento que é iniciado um procedimento, é exatamente para apurar a consistência dos indícios, né? Se não pode apurar indício, então não vou nem correr o risco de começar, porque não vai dar certo. É realmente um desestímulo, né? Você não está equivocado. E mais do que isso, quanto mais poderoso politicamente e economicamente, porque muitas vezes a questão não é política, de ser um político envolvido, mas alguém que tem alto poder econômico e capacidade de contratar, portanto, os melhores escritórios da advocacia. Quanto mais poderoso for a pessoa que está sendo investigada, tá, econômica ou politicamente, mais vai se acentuar a possibilidade de que o membro do Ministério Público e o juiz tema tomar uma determinada decisão, porque vai estar sujeito por tipos absolutamente vagos, situações que não estão definidas como abuso, a responderem do processo, pelo simples fato de exercerem a sua função. É o chamado crime de hermenêutica, ou seja, você tem uma interpretação jurídica e se por acaso o tribunal tiver outra, você se arrisca a responder você mesmo pelo processo. Não por acaso, uma parte significativa do que foi aprovado ontem, isso é algo que a imprensa não está dando notícia decente, é extremamente semelhante a um projeto que tramitou na casa há alguns anos atrás, que todos nós conhecemos como Lei da Mordaça, que foi proposta pelo deputado Paulo Maluf. Esse projeto que acabou rejeitado pela Câmara há anos atrás, foi agora praticamente copiado e colocado na forma desse abuso de autoridade. É muito semelhante. Muito bem. Bom, o que a associação pode fazer em termos de mobilização ou mesmo alguma ação, algo que possa tentar, pelo menos, né, barrar esse tipo de proposta ou criar um movimento para que ela não seja sancionada, doutor Robalinho? Contamos, primeiro, nós, da Associação dos Procuradores da República, Nacional dos Procuradores da República, nós e as magistraturas brasileiras como um todo, vamos nos juntar e, mais uma vez, vamos ao Poder Legislativo dialogar,
nós temos o máximo respeito pelo Poder Legislativo, agora vamos conversar no Senado e mostrar como esse projeto acabou resultando teratológico, absurdo, contrário aos interesses do país, contrário aos interesses originais, e vamos debater até o fim com a esperança, depois, se por acaso passar pelo Senado, iremos ao presidente para evitar sanção. Se chegar a ser aprovado aquilo que foi aprovado ontem, particularmente no que se refere a esses crimes que eu me referi, os crimes de abuso de autoridade, como foram colocados ali, tal é o problema técnico, a inconstitucionalidade, que nós iremos à justiça, tá? Para derrubá-lo, porque entendemos que ele é inconstitucional. E nesse processo todo, contamos muito com a ajuda da população, contamos com a ajuda de vocês da mídia para levar a questão e explicar à população que assinou em massa apoio a essas medidas, que o que foi aprovado foi exatamente o oposto do que eles queriam. Nós temos, então, agora 2,5 milhões de pessoas que assinaram que foram traídas, e mais as pessoas que aguardavam do Congresso Nacional uma justa decisão, que o Congresso apreciasse, que não aprovasse tudo. Faço só uma referência para vocês. O deputado Onyx Lorenzoni, na comissão, não aprovou todas as medidas, algumas ele repassou para serem analisadas com mais calma. Mas, mesmo assim, o relatório que foi levado à votação era um relatório respeitável. E o que mostra também que nós entendemos que o Congresso Nacional tem atribuição para melhorar o projeto, tem atribuição para uma coisa ou outra de achar que não está pronto para votar. Mas o que aconteceu ontem foi muito diferente disso. O que aconteceu ontem foi a total inversão das expectativas, a total inversão do sentido do projeto, e numa noite de discussão, aliás, numa noite sem discussão, numa noite de posições agressivas, onde quem acompanhou viu nitidamente a intenção de atacar as pessoas que estavam realizando as investigações. Pois é, e a gente sabe que, por exemplo, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, do alto das suas 12 pendências judiciais e mais, também lastreado pelas declarações que tem feito, que a gente pode considerar no mínimo inadequadas, mas também está chegando na reta final do mandato como presidente do Senado e do Congresso. Quer dizer, a saída dele pode facilitar essa nova negociação? Olha, eu entendo a coisa muito mais um critério institucional do que pessoal. Tá? No Senado Federal, isso realmente vai tramitar ano que vem. Factualmente, porque não há tempo mais para tramitar nesse ano. Então, factualmente falando, se dará já sob a presidência de um outro presidente do Senado Federal. Acreditamos que o Senado pode ter sensibilidade para ver todas essas questões que estamos levando. Não quero pessoalizar em cima do senador Renan, até porque ele não estará mais na presidência. Mas alerto a população como em geral de que existem também medidas em discussão no próprio Senado. O próprio senador Renan fez uma proposição de abuso de autoridade, que, embora tecnicamente nós não sabemos ainda o relatório final, porque o senador Roberto Requião, que é o novo relator, não apresentou ainda o relatório, mas que tem objetivos semelhantes ao que foi aprovado ontem. Então, nós temos que respeitar o Senado, mas ter cautela em expectativas muito positivas, porque o Senado já estava caminhando nessa mesma direção, e o que é lamentável. Sendo o caso, teremos que levar a questão a juízo, tá? Mas vamos até o último momento, sempre debater exaustivamente com o Poder Legislativo, como é nosso papel. É papel do Poder Legislativo avaliar em última instância e aprovar as leis. O que aconteceu ontem, contudo, com todo o respeito que nós temos do Poder Legislativo, foi um dos fatos mais lamentáveis dessa legislatura, sem qualquer dúvida, porque foi uma sessão em que faltou razão e sobrou fúria evidente dos senhores deputados contra o que há de bom nesse país, contra a tentativa das instituições do Estado de controlarem a corrupção, contra o desejo da maior parte da população. Só para encerrar aqui, viu, Godoy, tem algumas mensagens de ouvintes chegando. Vou destacar do Mário Luiz da Freguesia do Ó, viu, doutor Barinho? Ele diz o seguinte: olha, Saqueto, mudou-se apenas a terminologia ditadura militar para ditadura civil. A prática é a mesma, com uma diferença. Agora as medidas são tomadas na calada da madrugada e não na calada da noite. Repugnante é o adjetivo que é utilizado aqui pelo nosso ouvinte, que mostra, né, Godoy? São muitas mensagens, mas que mostram realmente a indignação da população, né? E aqui tem o Lúcio Leite, manda um e-mail também aqui, dizendo que a ideia,
enfim, ele diz, todo o projeto virou um grande monstro do Dr. Frankenstein, sem esquecer que o monstro do Dr. Frankenstein morreu congelado no Polo Norte. Então, você vê que, de fato, o repúdio, não tem uma única mensagem que sequer discuta. Todo mundo que mandou alguma coisa é repudiando a atitude tomada ontem pelo Legislativo. Realmente lamentável. Agradeço aqui, em nome da Rádio Estadão, ao presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Estadão e aos senhores. Muito obrigado. Boa tarde, doutor Roberto. Boa. Tá aí, Godoy. A gente aproveitou aqui esse espaço, né, do Diário da Política, e a gente continua batendo esse papo aqui para conversar, né, com um dos representantes dos magistrados aqui, né, para a gente ter uma noção, aliás, dos procuradores da República, para a gente ter uma noção da repercussão desse caso. Eu fico impressionado, Godoy, a gente já falou sobre isso outras vezes, não é uma falta de senso absoluta, né? Uma falta de conexão absoluta do pensamento. Veja, né? É a ilha da fantasia. Há vários anos, eu participei aqui, uma equipe aqui do Estadão, fez uma série longa de reportagens cujo título geral era A Ilha da Fantasia. E era a maneira como Brasília funcionava de uma maneira e o Brasil de outro. Ou seja, políticos que vivem em Brasília, e funcionários e administradores, enfim, né, governo, vê o Brasil de uma maneira irreal. A começar de uma referência que eu acho que é fundamental. Veja, a cidade tem a maior renda per capita do Brasil e não produz um prego. Certo? Quer dizer, produz essas coisas que a gente está vendo. Quer dizer, é uma cidade da burocracia, uma cidade do funcionalismo, certo? Quer dizer, aquela coisa que há muito tempo teria sido motivo de chacota, né? Sabe? Lugar de aposentado, de gente que não faz nada, e virou um lugar onde as pessoas ganham um bom dinheiro, muito dinheiro, né? Para não fazer nada. Para não fazer nada, né? Quer dizer, nada. Veja, é bom que a gente não seja. Toda generalização é burra, né? Claro que você tem lá gente honesta, gente que produz, que está preocupada. Os melhores técnicos, por exemplo, o pessoal técnico do Banco Central é absolutamente impecável. Então, podem ser comparados os melhores do mundo. Certo? O que é feito com a informação que eles produzem é outra questão, certo? Mas o pessoal das consultorias e das assessorias legislativas tem gente muito, muito, muito boa, de ótima qualidade. Agora, cai na mão do Zé Mané, que quer saber de levar o dele, né? Quer dizer, então, aí a coisa vai ficando complicada. É o paraíso da propina? Claro que é. Né? Quer dizer, não é à toa que alguns dos grandes escritórios de advocacia do Brasil têm filiais, em alguns casos, maiores que as matrizes aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque tem o que fazer lá. Sim, muita. Não é? Quer dizer, então, já naquela época, a distância entre a realidade do país e a ilha da fantasia era imensa. Né? Isso só fez piorar. Eu gosto muito dessa história, já contei aqui 20 vezes, contarei outras 20. Um ex-prefeito do interior de São Paulo, muito bom prefeito, mas ele ficou entre 2 mandatos, foi candidato a deputado federal eleito, depois voltou a ser prefeito. E aí ele dizia uma coisa interessante, ele dizia, olha, quando você desembarca em Brasília como deputado eleito, novo, né, ali no Baixo Clero, tem aquela equipe que já está lá, de funcionários e tal, aquela coisa toda, e principalmente o pessoal que não é exatamente funcionário de carreira, porque o funcionário de carreira ele não tem a necessidade mesmo, sejamos francos, ele não tem que puxar o saco de ninguém. Ele é funcionário de carreira, ele está lá para prestar serviço. E geralmente é bom. Né? Bem, o que é que esse sujeito, o que é que esse outro círculo, que é o pessoal mais precário, comissionado, ou coisa que o valha, enfim, que não é o sujeito estatutário, ele não é... né? Ele cerca esse deputado e começa a dizer para ele o quanto esse deputado é bom, o quanto ele pode, o tamanho do poder que ele tem, exagerando e tal. Se o sujeito for razoável, no primeiro período, no primeiro ano, ele vai ouvir e achar que, então tá. Né? Dará pouca importância. No segundo ano, já impregnado daquele clima, daquela coisa, enfim, dos ares da corte, né? Ele vai começar a ouvir.
e no terceiro ano ele passa a acreditar e começa a morder. É mais uma vez, onde é que isso se expressa? Nesses escândalos da corrupção. Por que isso acontecia? Porque podia, meu caro. Porque era possível. Porque bastava você precisar de dinheiro para alguma coisa. Sendo deputado político, você precisava de dinheiro para alguma coisa, ainda que pessoal. Mas vamos imaginar, vamos lá, abrir um espacinho aqui que fosse, por exemplo, para uma campanha, uma questão institucional. E aí você precisa, pô, quanto é que vai custar essa campanha? Puta, no mínimo uns 2 milhões, além do que das doações regulares, vou precisar de uns 2 milhões. Então vamos na empreiteira tal, porque, veja, não é que vamos tentar. Não, vamos lá buscar. É garantido, vai sair. Né? O dinheiro saía. E aí os dizem, olha, 2, vamos pedir 3, porque se der alguma zebra, você fica com uma reserva. Quer dizer, então, até a possibilidade de não ser eleito e ficar no sereno aí por um tempo, era prevista na mordida que a empreiteira levava. E levava não, ela simplesmente repassava, porque esse dinheiro saía de algum tipo de contrato público. Então vamos imaginar quantos contratos foram inflacionados, hiperdimensionados, superfaturados para poder comportar essa corrupção. Então essa distância de Brasília é que faz com que, ou como alguns interlocutores aí do ex-deputado Eduardo Cunha contam, né, que em alguns momentos na fase da denúncia, ele se indignava dizendo o seguinte: mas aquele dinheiro, quer dizer, o dinheiro da propina, aquele dinheiro era meu, foi dado para mim, eles querem tomar de mim? Quer dizer, como se ele tivesse direito a isso tudo. Então, essa visão distorcida na distância, né, pela distância, por esse espelho deformado, por esse vidro que deforma a realidade, por meio do qual nós somos vistos a partir do Planalto Central, é inaceitável. Em algum momento, alguma coisa muito séria pode acontecer. E eu torço para que nada aconteça e que as coisas possam tomar um rumo saudável e tal, essa coisa toda, porque, veja, está ficando insustentável. Olha só o escárnio, o sujeito que está desempregado, sabe que grande parte do que está acontecendo de ruim para ele, para a família, para a sociedade, tem a ver diretamente com a corrupção. Né? Esse sujeito, ontem, é agredido, mais uma vez, profundamente, na madrugada de hoje, na verdade, é agredido por uma tomada de decisão como essa em relação às medidas anticorrupção. Quer dizer, aí você critica o manifestante que é vândalo. Agora, pensa bem, se você entra no elevador e está lá o deputado que votou contra e, como um deles, acho que é o líder, um líder de bancada, não me lembro exatamente, não vou atribuir ao partido porque eu não tenho certeza. O que hoje de manhã, falando aos jornalistas ali no saguão, dizia o seguinte, quando perguntaram, e a voz da população, né? Como é que fica isso, a vontade, né, popular e tal? Aí ele muito cinicamente falou, aqui é diferente. Nós não somos obrigados a seguir a vontade popular. Peraí, é obrigado a seguir a vontade do quê? De quem? A determinada pelo bolso? Acho que sim, né? O cara inverteu totalmente os valores. Não inverteu. Ele simplesmente ignorou. Você sabe que esses exemplos, isso que está acontecendo aqui, que você contou, acho que um bom exemplo, né, para retratar a realidade, e esses exemplos que você contou aqui, é exatamente a pressão que o ex-ministro de Gedel fez no ex-ministro Calero. Por quê? Porque ele acha que tem o direito. Ele achava realmente que ele não tinha feito nada de errado. É? Ele acha que tem o direito. E é a bandalheira que a gente está vendo. Né? Veja só. Ele achou que podia simplesmente mudar uma regra que preserva um patrimônio histórico e arquitetônico do Brasil apenas para que ele pudesse se sentir pessoalmente melhor. Então, libera o prédio vai comprometer e deformar aquela paisagem, aquele cenário, né, histórico, mas ele vai poder ficar no apartamento dele do jeito que ele quer. Amigo, calma, não é bem assim que funciona. Por muito menos do que isso, na Revolução Francesa, centenas de cabeças rolaram, né? Eu não estou pedindo a guilhotina, mas, por favor, né? Existem guilhotinas e guilhotinas, existe guilhotina política também, vamos aplicar, né? Roberto Godoy, obrigado pela presença aqui, pela mais uma aula para a gente aqui. Companheiros, amanhã eu estarei fora da emissora,
comportem-se. Sim, sempre. Sexta-feira a gente se vê novamente. Sempre. Um grande abraço. Um abraço, tchau, Godoy. Diário da Política. Jornalismo dinâmico e prestação de serviço. Direto da redação, volta já. Trânsito agora. Um panorama completo das ruas e avenidas de São Paulo. Gilberto Souza, e o trânsito às 5h30? Oi, Saqueto, boa tarde. Olha, a Radial Leste hoje tá complicada, viu? Já tivemos várias ocorrências, mais um acidente agora bem próximo ao viaduto Guadalajara, na verdade um pouco depois do viaduto Guadalajara, para quem segue na direção do bairro. Já tem muita lentidão desde a região ali do elevado. Muito complicado a vida de quem já normalmente nesse horário utiliza a Radial Leste, agora ainda pior por conta deste acidente. Depois, da passagem pelo Guadalajara, o caminho melhora muito, volta a ficar ruim apenas na passagem pelo viaduto da Avenida Aricanduva. O caminho contrário, isso vai funcionando muito bem, viu? A radial não tem problemas para quem segue na direção do centro. Uma dica para quem está travado na radial e pretende ir para o bairro é o corredor alternativo Rangel Pestana Celso Garcia, que tem caminho intenso, mas funciona bem melhor do que a Radial Leste neste momento. A Salim Faramaluf agora tem boas condições nas duas direções. Luiz Inácio de Anhamelo tem dificuldades para quem chega a Luiz Inácio vindo do viaduto Grande São Paulo. Lentidão só até o acesso a Salim Faramaluf, depois é caminho intenso na direção de São Mateus, e o caminho contrário, saída da Salim, acesso a Luiz Inácio na direção do viaduto Grande São Paulo, agora é um bom caminho para o motorista. Um outro trecho com dificuldades agora é na região sul, Avenida dos Bandeirantes, motorista que segue na direção do Sistema Anchieta Imigrantes, pelo menos até a saída do túnel Maria Maluf, é vida difícil para o motorista. O caminho contrário, lentidão só na aproximação com a Marginal Pinheiros. Com a Western Union, você tem câmbio de moedas e transferência de dinheiro para as grandes experiências da vida. Saiba mais em corretorawesterunion.com.br. Gilberto Souza, Rádio Estadão. Acompanhe toda sexta à tarde, no Direto da Redação, as dicas de Lina Brockman com programas e passeios super legais para fazer com as crianças aqui em São Paulo. Bora aí, com Lina Brockman. Diversão pra gente, na Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber. O hatch mais econômico do mercado. A picape mais forte que você já viu. O esportivo mais rápido da categoria. É, isso é o que todos falam. Veja quais realmente são no prêmio Os Melhores Jornal do Carro. Acesse 0km.jornaldocarro.com.br/prêmio JC e confira os vencedores em mais de 20 categorias. Tudo com a credibilidade dos técnicos da redação e a sua opinião no voto popular Ibope. Oferecimento Chevrolet, a melhor marca em tecnologia e conectividade, segundo o voto popular. Rádio Estadão 5h33. A Chevrolet foi eleita a melhor marca em tecnologia por voto popular. É muita gente feliz com o seu Chevrolet. Até quem você não imagina, como a Sueli, que é dona de um Onix e monja budista. Eu busco tranquilidade. Se acontecer algum imprevisto, eu conto com essa segurança do Monster. Ou então a Camille, que tem um Prisma e uma banda de rock só de garotas. Eu conecto meu celular no MyLink, aí a gente já vai ouvindo, se preparando pro show. A gente é fã do Prisma. Chevrolet, a marca com mais tecnologia no Brasil, também vai ser perfeita para você. Faça revisões em seu veículo regularmente. Soja em Chicago? Açúcar em Londres? Analisar o agronegócio nunca foi tão simples. Informações e tendências para monitorar o mercado, analisar oportunidades e tomar decisões. Notícias e cotações em tempo real do agronegócio no Brasil e no mundo. Preços físicos das commodities, clima, fretes e muito mais. Acesse www.ae.com.br/broadcastagro e solicite uma demonstração. Disponível também para smartphone e tablet. Broadcast Agro, o agronegócio em tempo real. facebook.com/Rádio Estadão. Trânsito não é brincadeira e juntos podemos levar a conscientização sobre segurança muito longe. Em uma parceria com a Artesp, o Detran de São Paulo e o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, a Rádio Estadão realiza uma campanha em prol de um trânsito mais seguro. E como as crianças de hoje serão os motoristas de amanhã, a Rádio Estadão vai premiar com um smartphone o melhor vídeo sobre o tema, produzido por uma criança de 10 a 15 anos, com destaque ao trânsito seguro nas ruas,
avenidas e estradas e respondendo à seguinte pergunta: o que eu posso fazer por um trânsito mais seguro? Publique o vídeo do seu filho até 15 de dezembro nas redes sociais com a hashtag Trânsito Não É Brincadeira. Para mais informações, acesse o regulamento no site radio.estadão.com.br. Vida de preferência. Promoção autorizada pela Caixa. Direto da redação. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h35. Música sufi, ou seja, da seita bem religiosa, bem de fé dos muçulmanos. Sufi, turca. Música sufi turca. Boa tarde, Neumann. Boa tarde, César Saqueto. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo. Boa tarde, Vitor Reis. Boa tarde, Roberto Godoy. Antônio Roberto Godoy é bom, né? Roberto Godoy, cuja matéria hoje sobre o avião da Lamia é antológica. Primor de apuração e de redação. Está no site no portal do Estadão e também no jornal, né? Amanhã. No jornal amanhã. Ô, Neumann, hoje não sei nem como abrir, é um sentimento de indignação hoje, né? Depois dessa última sessão da Câmara Federal. Eu vou fazer aqui como o Godoy faz em Campinas no fim de semana, quando ele desmonta e remonta o avião dele. Vamos desmontar. Ele aprendeu isso com o Lenildo Tabosa Pessoa aqui no Estadão. Vamos remontar. Vamos começar da palhaçada de domingo. Michel Temer, Rodrigo Maia e Renan Calheiros reúnem a imprensa, dão uma entrevista coletiva e dizem que não haverá hipótese de votar uma anistia ao Caixa 2 dos políticos. É verdade, não se votou explicitamente o Caixa 2. Em compensação... e outra, a palhaçada começa com a votação da emenda de Onyx Lorenzoni, que ganhou 450 votos a favor e só um contra de um bestalhão chamado Zé Geraldo, do PT. Pois então, e todo mundo vaiou. Os 450 que votaram no relatório vaiaram o Onyx Lorenzoni. Eu não entendi. Você vota a favor de um texto e vai. E depois eu entendi. Vieram as emendas. E nas emendas, aquele texto que os 450 aprovaram foi reprovado. Menos na questão da criminalização do Caixa 2 e só, porque o resto, que era importante, foi jogado no lixo. Por exemplo, uma emenda derrubou a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Outra emenda derrubou o aumento do tempo de prescrição dos processos de casos de corrupção. Outra emenda, outra emenda descriminalizou os partidos políticos. Era previsto, um domingo, há 15 dias atrás, eu almocei com o Modesto Carvalhosa e ele me disse que a principal consequência da criminalização do Caixa 2, sem anistia, é claro, seria atingir os perdedores de eleições e os partidos políticos, porque somente quem vence a eleição é que responde no Tribunal Superior Eleitoral pelo crime de Caixa 2. Bom, em relação aos partidos, uma emenda inocentou completamente os partidos, tornou os partidos imunes e impunes, anistiou os partidos, tirou a responsabilização dos partidos e a suspensão do registro do partido no TSE, no caso de ter cometido crime grave. Uma coisa que também vai ter uma grande consequência econômica, ou seja, essa autópsia, mataram o texto do Lorenzoni, mataram as 10 medidas contra a corrupção e depois fizeram uma autópsia. Foram arrancando órgão por órgão, né? A principal talvez nem é muito percebida, que é a retirada do Ministério Público Federal dos acordos de leniência.
Esse foi outro assunto que eu tive com o Modesto Casal, que é fundamental, que o acordo de leniência que seja só com um, senão perde o sentido. E depois, seja acompanhado pelo Ministério Público Federal. Então, eu queria lembrar, o Saqueto, que o Ministério Público ganhou poder demais pela Constituição de 88. Por quê? Porque o Ministério Público é um órgão do Estado de defesa do cidadão. Então, na Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, ele ganhou força, ganhou espaço. Esta lei, ela foi, o pessoal do Ministério Público, acho até que ingenuamente, foi à Câmara com 2.400.000 assinaturas, imaginando que os deputados iriam ceder aos rogos dele, uma vez que os eleitores estavam apoiando. Eles não conhecem a Câmara. A Câmara é um triturador de bons projetos e consagrador dos piores projetos. A Câmara legisla cada vez mais apenas para si mesma e se afasta da sociedade. Onyx Lorenzoni, quando terminou a votação, disse isso e ele tem razão. A Câmara deu um tremendo pontapé no nosso traseiro e deixou de ser, na votação desta noite, um poder de representação. Eles passaram a ser, cada vez mais são, um clube privado. Eu acho que o maior crime... Porque eu deixei por fim falar na questão da criminalização da atividade judicial e da Procuradoria. Que é o seguinte, as emendas que foram apresentadas, depois eu vou falar dos dois principais autores de emendas, essas emendas, elas proíbem o juiz de falar sobre o processo. É um juiz clássico, já não fala sobre... O Sérgio Moro, por exemplo, não fala sobre o processo. Está mandando um ofício hoje para... O presidente do Senado para comunicar o seu... Ele não diz isso no ofício, mas é para comunicar a sua posição quase perplexa em relação a tudo que aconteceu, né? Porque, primeiro, essa aprovação da Câmara vai para o Senado. Segundo, ele foi convocado lá pelo Renan Calheiros para falar sobre o negócio de abuso de abuso de autoridade que nós vamos tratar agora, porque entraram... no projeto das 10 medidas contra a corrupção, na verdade 10 medidas, na verdade foram 6 medidas, 6 foram as medidas que foram emendadas, contra os juízes e promotores que combatem a corrupção. Essa que é a verdade. Porque o juiz não pode falar sobre o processo, pode pegar 2 anos de cadeia, se falar, né? E o juiz não pode errar, o juiz é o único ser humano que não pode errar. O juiz, ele já responde. Eu acho que se quisessem realmente fazer algo que alcançasse juiz, tinha que acabar com certos privilégios. Por exemplo, o juiz não é incriminado no Brasil. O juiz tem que ser incriminado. A juíza que colocou a moça na cela e deixou os caras estuprarem, ela foi punida ficando em casa, recebendo aposentadoria integral e 2 anos depois voltará a dar sentença. A juíza que se vendeu ao traficante também. Disso eles não cuidaram, eles cuidaram dos juízes que trabalham. Quer dizer, esse projeto não é contra o mau juiz. Ao contrário do que eles estão vendendo, esse projeto é contra o bom juiz. Esse projeto é contra o Sérgio Moro, o Valisney de Souza Oliveira, o Marcelo Bretas, do Rio e tal. Não é um projeto contra o juiz Rocha Matos. O juiz Rocha Matos não é atingido. O juiz Rocha Matos não falava sobre o processo. Ele vendia a sentença. Ele falava sobre o processo com o réu para vender a sentença. Ele foi alcançado. Muitos outros fazem isso. Precisa criminalizar isso. A questão mais impressionante para mim é a questão dos procuradores. Por quê, César? Procuradores não podem mais denunciar ninguém se não tiver prova. Isso é um absurdo. Eu acho, inclusive, vai cair no Supremo. Porque o que é que acontece? O promotor não julga ninguém, o promotor é parte. O promotor é um funcionário público para defender a sociedade dos malfeitores. Quando ele vê algum indício, quando há alguma pista para uma investigação, para uma denúncia, aí ele denuncia. O juiz determina se vai haver ou não aquele processo. Aí ele é obrigado a produzir prova na mesma ocasião em que a defesa exerce o seu legítimo direito de produzir a sua prova. E o juiz julga entre a prova que o procurador, o promotor apresentar e a defesa apresentar. Então isso é um absurdo. Agora, o absurdo chega ao ponto que, por exemplo, eles descriminalizaram os agentes públicos que roubam e criminalizaram os agentes públicos que causaram prejuízo sem roubar,
Não é preciso que você prove que o promotor se beneficiou de algum... Quer dizer, assim, o promotor denuncia você por você ter roubado o erário. E aí você não roubou, o promotor perdeu o processo. Aí o promotor é obrigado a indenizar você apenas porque não provou que você roubou. Isso é o fim da picada. Então eu não tenho a menor simpatia por Rodrigo Janot. Agora, Rodrigo Janot fez muito bem em anunciar logo, quer dizer, um passo atrás que os promotores estão dando, porque eles cometeram a ingenuidade de encamparem uma coisa, ir para o Congresso, botarem a cara para bater e tal. O Rodrigo Janot agora está tirando o apoio dele e está dizendo que a Câmara pôs o país a marcha ré. Pois a Câmara pôs o país antes da Constituição de 88. Que a Constituição de 88 é que garantiu esses poderes que eu estou lhe falando para o Ministério Público. E a Câmara tirou, quando eu acho que o Supremo vai considerar isso inconstitucional, porque isso fere a Constituição, e para mexer na Constituição precisa de 3/5, de uma maioria super qualificada. Então, o Rodrigo Janot disse que coloquem a lei, do jeito que ficou, coloca em risco o funcionamento do Ministério Público e do Judiciário. Que nem de longe a frase do Janot é histórica, porque é verdadeira. O Ministério Público e o Judiciário, que estão sendo punidos nessa reforma das 10 medidas, nem de longe podem ser acusados pela crise moral, política e econômica que assola o Brasil. Não fizeram nenhum mal ao Brasil. O Sérgio Moro não fez nenhum mal ao Brasil. Fez ao PT, que está aí querendo a cabeça dele e tal. Bom, para assim, consagrar de certa forma que o Judiciário vai agir, nós temos a nota que a Carmen Lúcia acaba de divulgar, dizendo que nós já passamos por regimes autoritários em que juízes foram punidos, foram calados. Então agora estão querendo calar juízes, mas não calarão a justiça. Para mim isso é um recado claro de que o Supremo não vai deixar barato essa... Porque o Onyx Lorenzoni disse que isso aí foi uma vingança. E é isso que eu digo. O que é que aconteceu? Por exemplo, quem são os autores das emendas? É o líder do governo, André Cunha? Não. É o líder do PSDB, em Baçaí? Não. É o ex-líder do PCB, Carlos Sampaio? Não. É o líder do PMDB? Não. É o líder do PDT, o Everton Rocha, do Maranhão. O que é o PDT? Qual é o significado que o PDT tem na democracia brasileira? O Maranhão do Zé Sarney ou do Flávio Dino? É o Maranhão dos velhos coronéis ou é o Maranhão dos comunistas albaneses? Eu não sei qual é o Maranhão, mas ele é o autor das emendas principais. O outro é o Carlos Marum. Fique sentado aí. César Saqueto é o seguinte: se eu, por exemplo, fosse contratado pela Enciclopédia Barça para fazer um verbete sobre o seu xará, o grande fisiologista italiano Cesare Lombroso, eu não botaria mais a foto do Lombroso, que ninguém lembra mais dele, é um cara do século XIX. Eu colocaria a cara de Carlos Marum. Não tem ninguém mais Lombroso. Você olha para o Carlos Marum e vê nele o irmão metralha do Walt Disney. O Carlos Marum é um dos 10 caras que votaram no Eduardo Cunha. É um dos 10 caras que lutaram com o Eduardo Cunha até o fim. Ou seja, Eduardo Cunha está assumindo a covardia dos líderes. Essa votação teve 333 votos contra 132. Então essa votação foi sacramentada pelo PT, pelo PMDB, pelo PSDB, pelo Centrão, pelo líder do governo, o André Cunha Moura. Esses caras simplesmente são os caras de pau, os lombrosianos, que assumem a má obra. O Everton, por exemplo, é um cara, é réu. Ele é exatamente aquilo que prova. Eu disse hoje de manhã que isso aí é lei do talião, aquela lei do olho por olho, dente por dente. Ah, vocês vieram mexer comigo? E é uma espécie de corrida. Eles querem evitar entrar na delação premiada do fim do mundo da Odebrecht. Que eu não sei se era para ter começado a assinar hoje, mas eu estava envolvido nisso, nem consegui ver. De qualquer maneira, eu ouvi declarações do Lorenzoni
e do Rodrigo Maia, que são, assim, contrastantes, né? O Lorenzoni dizendo que a Câmara perdeu a oportunidade de se aproximar do povo, e é verdade, o povo está furioso, né? E o Rodrigo Maia dando uma de João sem braço. Quer dizer, o Rodrigo Maia é o Bolinha, ele é a cara do Bolinha, né? Mas que está dando uma de João sem braço. Quer dizer, o meu herói da juventude, o Bolinha, está sendo substituído pelo vilão da juventude de todo mundo. Então a verdade é essa, o que aconteceu foi isso, e eu estou passado. Eu estou com dor no estômago, eu me sinto verdadeiramente logrado, mas quero deixar aqui registrado que os principais atores dessa farsa, dessa tragicomédia de madrugada, são Renan Calheiros, número 1, o cara que manda no Brasil, Renan Calheiros. Rodrigo Maia, o principal anspeçada dele. E Michel Temer, que é a rainha da Inglaterra num regime em que o Renan Calheiros é primeiro-ministro. Às 5h48, portanto há 3 minutos, o broadcast político do Grupo Estado subiu uma nota aqui que eu acho que vai aumentar a sua dor de estômago. Renan Calheiros, presidente do Senado, afirmou nesta quarta-feira que a decisão da Câmara sobre o pacote de medidas anticorrupção aprovado na madrugada de hoje não pode sofrer pressão externa. Falando aí depois dessa coletiva dos coordenadores da Força Tarefa da Lava Jato. É isso aí, essa daí é a frase que eu achei perfeita. A melhor frase que eu vi hoje, porque é o retrato do que aconteceu. O Congresso se isolou, se ilhou, se separou da população. Espero que tome uma surra no Supremo. Eu espero que o Congresso tome uma surra no Supremo. Não há um conflito, há simplesmente a defesa da Constituição, que consagrou o Ministério Público como elemento de defesa do cidadão e está vendo isso ser roubado para que os deputados e senadores continuem roubando impunemente para os seus partidos ou para as suas fortunas pessoais. O que aconteceu foi uma tentativa de golpe que eu espero que o Supremo não permita que seja perpetrado. José Neumann e Pinto. Jornalismo dinâmico e prestação de serviço. Direto da redação, volta já. Agora, na Rádio Estadão, a Adega do Beato. O nome da uva na França é Grenache. Na Espanha, ela é chamada de Garnacha. Mas cada dia que passa, ela se torna mais conhecida. Ela se torna mais procurada, mais observada, os consumidores procuram mais, os produtores plantam mais ou tomam mais cuidado com ela. Bom, a uva Grenache, ela se adaptou muito bem ali no sul da França, sobretudo na região do Rhône, da Côte du Rhône, que já é no sul da França, mas no sul da Côte du Rhône, onde tem como a denominação de origem a famosa Châteauneuf-du-Pape, que produz grandes vinhos de Grenache, às vezes feito de puro Grenache, às vezes da Grenache misturado com outras uvas como a Syrah, Cinsault, Mourvèdre, entre outras, podendo ter ali na região de Châteauneuf-du-Pape até 13 uvas misturadas num tipo de vinho. Mas a mesma Grenache na Espanha, a Garnacha, ela tem um sotaque ali todo especial no norte, em várias regiões ao norte da Espanha, onde produz vinhos bastante densos, assim como também os da sul da França, mas bastante cremosos, macios, aquela maturação precoce com vários aromas deliciosos como chocolate, a fruta vermelha, terra, dos mais interessantes. A uva então Grenache ou Garnacha tem que ficar assim ao nosso alcance sempre. Procurem, o mundo tem feito e nós temos gostado. Você ouviu Adega do Beato, de volta a qualquer momento na programação. Para saber mais sobre vinhos com Manuel Beato, acompanhe também o Adega no Rádio, todo sábado e domingo às 10 da noite.
Direto da Fonte, com Sônia Rassi. Corre entre fontes de Brasília que, além de investigar o ex-ministro Gedel Vieira Lima por supostamente ter usado seu cargo para defender interesses privados, a Comissão de Ética Pública da Presidência pretende fazer o mesmo com Marcelo Calero. Neste caso, seria avaliado se cabe alguma medida punitiva por ter o ex-ministro gravado conversas com 2 ministros, Gedel e Eliseu Padilha, e também com o presidente da República. No episódio que tirou Gedel e Calero do governo, este acusou primeiro de pressioná-lo para obrigar o IPHAN a autorizar a construção de um prédio residencial irregular em Salvador, em área tombada. Depois, Calero saiu de outro encontro com Temer dizendo que ele havia tentado enquadrá-lo. Bom, o caso se agravou quando Calero levou as fitas e um relato de todo o episódio à Polícia Federal, que já recebeu pedido da PGR de Janot para lhe passar o material. Sônia Rassi, direto da Fonte para a Rádio Estadão. Oferecimento Votorantim. Descubra o legado das águas, a maior reserva privada de Mata Atlântica do país. E Santander Select. Seja cliente do maior banco internacional do país. Quem já teve conta num banco internacional sabe como é. Ser reconhecido como cliente em vários países, quem não quer? Fazer remessas em moeda estrangeira, câmbio de um jeito simples em dólar, euro, real, sacar em caixas eletrônicos no exterior direto da sua conta local. Para quem viaja muito ou mora fora, tudo isso é fundamental. Não quer perder benefícios assim? Mude para o Santander Select. O que o maior banco internacional do país pode fazer por você hoje? Este é o Direto da Redação. 5h57, terminando Direto da Redação desta quarta-feira. E eu, César Saqueto, agradeço a todos os ouvintes que estiveram conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. O Direto que termina comigo aqui, mas que teve também hoje o Daniel Gonzalez, redação e operações da equipe Estadão, gerente de jornalismo Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. E, claro, convido a todos para permanecerem conosco aqui no Estadão. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem Estadão Esporte Clube, segunda edição. Até já. Direto da Redação. De volta amanhã, à 1h da tarde, na Rádio Estadão.